você já achou, diga amém. Josué 15. Não acharam não, gente? Eu falei, Josué 15. Nós vamos ler do 12 em diante, tá, gente? Não sei se eu vou conseguir ler muito bem, não, irmãos, né? Porque eu não sei falar, não, tá, irmão? É que a minha letra tá um pouco pequenininha. Mas vamos lá. Será, porém, o termo ao lado do ocidente o mar grande e suas adjacências. Este termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué. A saber, a cidade de Arba, que é Hebron. Este Arba era pai de Anak. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu os habitantes de Debi, e fora antes o nome de Debi, Quiriat-Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriat-Sefer e tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-lhe, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu ao seu jumento. Então Calebe lhe disse: o que tens? O que queres? E ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dai-me também fonte de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te glorificar pela tua palavra, que é simples, é viva e é eficaz. Senhor, eu quero te louvar uma vez mais pela oportunidade de assim que o Senhor me deu para falar da tua palavra aos seus filhos. Senhor, que não seja o meu intelecto, que não seja a minha inteligência, muito menos, Senhor, uma voz eloquente, mas que seja a tua preciosa palavra fazendo efeito daquilo que veio fazer. Senhor, em nome de Jesus, adentre os corações, adentre as mentes, Senhor. Não precisamos, Senhor, enfeitar a tua palavra, porque ela é viva para trazer vida àquele que precisa. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco e fala aos nossos corações. É isso que te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. E você se assenta, glorificando ao Senhor. Irmão, na semana retrasada, eu acho que até comentei isso na célula, que eu estava revendo as promessas que o Senhor havia feito a mim. E eu fui colocando na minha mente, organizando o que Deus estava falando desde o dia que eu saí do Brasil. E o mais interessante é que a palavra que Deus deu para mim, desde quando eu cheguei em Portugal, Deus tem usado pessoas para confirmar aquilo que Ele havia dito antes de eu chegar aqui. Primeiramente, Deus falou comigo quando eu estava fazendo uma campanha de oração de 3 horas na minha igreja local. Eu pegava a chave, ia lá e ficava 3 horas orando, né, pedindo ao Senhor uma resposta. E no último dia, irmãos, Deus me tomou, Ele mesmo me entregou, porque crente tem dessas loucuras, né, irmãos? Ele ora, Deus toma Ele mesmo, fala aos lábios dele para Ele mesmo. E quando eu cheguei em casa, eu falei: Fabião, Deus falou comigo. Aí Ele falou: o que Deus falou? O nosso tempo acabou aqui. E eu não sei o que Deus vai fazer, mas o nosso tempo acabou aqui. Irmão, nós éramos pastores, presidentes da igreja. E você deve entender como seria difícil você, como um pastor, presidente da igreja, o Senhor falar para você: chegou o tempo de ir embora. Para você é até fácil, mas e para aqueles que estavam ali, sendo liderados? A parte mais difícil é chegar para aquele povo e dizer: ó, o meu tempo acabou aqui, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus já está fazendo. E quando assim recebemos uma profecia, que nós já falamos aqui também, sobre o nosso amigo pastor que mora nos Estados Unidos, ele nos ligou e fez o convite para estarmos, né, adentrando ao Ministério Metodista Livre. E de prontidão, irmãos, nós aceitamos, porque aquela era a resposta da nossa oração.
E eu falei assim, não, o pastor falou assim, vamos orar. E eu falei assim, pastor, eu não vou orar porque eu já estava orando. É como às vezes eu falo com o Roberto, às vezes tem muita gente que fala assim, eu vou orar para ver. Não, irmãos, quando chega, já é a resposta da tua oração. Não tem esse negócio de vou orar para ver, não. Quando chegar você fala, foi Deus, é Deus, é Ele, porque Ele já falou comigo, porque eu já estava orando. É a resposta da minha oração. Irmãos, levanta sua mão que eu já quero profetizar. Se você tem orado por alguma coisa, saiba que quando chegar diante de você, você já vai entender. É a resposta da tua oração. Recebe, fecha a tua mão e glorifica o Senhor. E quando eu recebi, irmão, essa profecia da parte, o convite também, a profecia que ele entregava, e eu falei ao Senhor, eu não sei como vai ser, mas acredito que é algo grandioso. Irmãos, e ele fez o convite para nós estarmos nos Estados Unidos. Nós montamos todo um esquema para a gente ir aos Estados Unidos. Mas não foi isso que o Senhor queria, é por isso que estamos aqui. Então, quando montou todo esse sistema, chegamos aqui. Antes de chegar aqui, irmãos, antes que eu venha esquecer, a menina que eu sempre tenho falado dela, da Sabrina, né, eu sempre falo o testemunho de vida dela, ela, usada por Deus, além de ter sonhado, ela falou que quando ela sonhou, Deus falava com ela, que eu chegaria a um lugar e aonde eu chegasse, o Senhor ia me usar, o Senhor ia fazer isso, aquilo, falou coisas grandiosas. Eu amei, Senhor, muito obrigada. Isso um tempinho antes de eu vir para Portugal. Quando eu cheguei aqui, irmão, já 3 pessoas foram usadas da mesma forma, com as mesmas palavras. Só que tem hora, irmãos, que a gente fica pensando como vai ser, como vai dar, como vai ser isso e como vai ser aquilo. E o Senhor, nesse dia, me trouxe à memória essas 5 profecias que eu recebi. E quando eu recebi essas 5 profecias, eu falei, Senhor, a última profecia que eu recebi foi sobre a vida da filha de Caleb, sobre Áquisa. Hoje nós vamos falar sobre Áquisa. Mas antes de falar sobre Áquisa, nós temos que falar do seu pai, Caleb. Porque dificilmente, irmãos, nós vamos falar de alguém, né, e para a pessoa entender, mas quem é fulano? Né? Quem é ciclano? Filho de fulano. Filho de ciclano, aí fica mais fácil de identificar quem é a pessoa, né? Eu digo isso, irmão, porque as pessoas perguntavam assim, onde eu ia, falava assim, mas quem é você? Aí eu falava assim, eu sou a Aline, mas a Aline da onde? Aí eu falei, eu sou filha do Jorge. Jorge que mora ali assim, assim, assado, porque meu pai tinha mais tempo do que eu na cidade, então ele era mais conhecido. Sim, conheço, seu pai, gente boa, meu pai, só Jesus, irmãos. Seu pai é gente boa, seu pai, nossa, que homem alegre, que homem festivo. Aonde ele chega, ele tem alegria. Aonde ele chega, ele faz isso, ele é aquilo. Nossa, eu gosto de ficar perto dele, gosto de conversar com ele. Irmão, e há quem diga que eu tenho todas as características do meu pai, até mesmo na parte emocional, como na parte física. Sendo que ele é homem, né, irmão? Eu sou mulher. Só que todo mundo que olha para mim, na mesma hora, reconhece quem é meu pai, porque eu tenho as características do rosto muito parecidas com ele. Inclusive no dia em que ele faleceu, que nós fomos lá para reconhecer o corpo, quer dizer, eu não fui reconhecer não, quem foi Fabiano, que eu não tive coragem, né, irmãos? Quando chegou lá na hora de reconhecer o corpo, a menina não sabia nem quem eu era. Quando eu me aproximei da recepção, ela falou, tu és filha dele. Aí eu olhei assim, aí eu olhei pro meu irmão, ela, nossa, ainda que você tivesse 1 milhão de pessoas, eu reconheceria você como filha dele. Nossa, você é idêntica a ele. Você ainda não pegou, irmãos. O teu pai está aqui. Sabe como você é reconhecido? Pelo aquele que vive e que reina. Você tem que ter as características do teu pai. A sua fisionomia tem que demonstrar quem é o teu pai. O teu andar tem que demonstrar quem é o teu pai. As suas atitudes vão demonstrar quem é o teu pai. E o teu pai que está no céu olha para ti. E há quem passe por você e fala, tu és serva de Deus. Tu és filho de Deus.
esse é crente. Esse aqui eu conheço. Só no falar a gente reconhece. Irmão, entenda uma coisa. Se você ainda não tem as características do céu, se você ainda não tem as características do teu pai, hoje o teu pai derrama sobre ti. Tudo aquilo que está nele derrama sobre ti. Você recebe essa palavra? Porque você precisa ser reconhecido aonde quer que você esteja. Às vezes não vai ser necessário você nem abrir a boca, porque quando olhar para você, tu és filha dele. Eu vejo quem és tu, eu reconheço. Quando olho para alguém, reconheço o pai na hora. E falando de Caleb, irmãos, muitos de nós vão conhecer a história dele. Um homem forte que foi escolhido por Moisés e pelo Espírito do Senhor para espiar a terra que os seus antepassados já estavam sob uma promessa que Deus havia liberado sobre a vida de Abraão. E a Bíblia vai dizer que Moisés separa um líder de cada tribo. Caleb, sendo da tribo de Judá, foi escolhido como o líder da sua tribo. Assim como Josué, com a tribo de Efraim. Assim como os outros também, de cada tribo, dos filhos de Jacó. E quando eles vão para espiar a terra, eles tinham que passar aquele tempo lá e voltar com o relatório de como seria, como eles iriam atacar, quantas pessoas ali moravam, quantos reinos, o que podia fazer, o que não podia fazer. E eles ficam lá como espias. E eles voltam para trazer o relatório para Moisés. Eu acredito que Caleb, diante de um relatório, ele viu muitas coisas que não lhe agradavam a bem verdade. Mas Caleb estava inflamado por uma promessa, que as coisas ruins que ele viu lá não constavam no seu relatório. Caleb vai trazer só relatório de bênção, assim como Josué. Só que de contrapartida, tem o resto dos espias que trouxeram relatório contrário do que eles haviam trago. E aí que mora o problema. Porque apenas 2 traz um relatório de bênção. O restante traz um relatório de perturbações, aonde eles diriam que não voltariam para aquele lugar, porque eles se sentiam como gafanhotos diante da imensidão daquele povo, pela fortaleza que aquele povo tinha e pela grandiosidade que eles tinham. Na mesma hora, irmãos, o coração de Caleb se inflama e ele dá um berro. Aí vamos para a nossa vida natural. Se de repente você envia 10 pessoas a um lugar para espiar, para saber como é que está aquela situação, só que de repente volta, a maioria está falando coisas negativas. Isso, apenas 2 está falando coisas positivas. Irmão, qual é a ordem natural do ser humano? Quem pensa com naturalidade? A maioria está dizendo que é ruim, então é ruim. Desanima o povo na hora. Porque vai dizer, só olha esses 2 aqui emocionados. Eles estão emocionados. Não, irmãos. Caleb não estava emocionado. Sabe o que tinha em Caleb? A certeza da promessa que Deus havia feito para a vida dele. Quando temos a certeza do que Deus está fazendo, irmão, pode ter até a maioria, pode estar contra você, mas você crê no Deus que te prometeu e que é fiel para cumprir. Ainda que tudo se volte contra você, ainda que o inferno se levante, ainda que todas as coisas pareçam que não vai dar certo, quando nós temos a certeza em que Deus nos confiou, e no que Deus nos deu e nos liberou, a palavra de promessa, você não pode duvidar, irmãos. Só que a Bíblia vai dizer que ele chega a desanimar o povo, aquele relatório daquele outro grupo.
Mas Caleb permaneceu firme, irmãos. Porque não importa o que a multidão vai dizer. Irmãos, Jesus tinha uma multidão com ele. Mas Jesus escolheu quantos? Gideão foi com um monte para a guerra. Mas só ficou 300. Irmão, entenda uma coisa. Você com Deus é a maioria. Não há nada que pode parar um coração aquecido por uma promessa. Se o seu coração, irmão, está frio, porque alguém colocou alguma palavra dizendo, não vai dar certo não. Esquece isso. Você nem tem jeito para isso. Irmão, se Deus falou para você que é para você ir, vá. Porque você com Deus é a maioria. E não há quem possa te impedir. E foi isso que Caleb colocou no seu coração. E quando ele coloca isso no seu coração, na mesma hora Deus brada no céu e fala através de Moisés. Que aquele povo ali, que havia desanimado, e até mesmo aquele grupo que trouxeram um relatório contrário, não entraria, não receberia da porção que Deus havia prometido. Porque, irmão, você quer matar Deus, irmãos? Age com a tua incredulidade. Porque isso verdadeiramente entristece o coração do nosso Deus. Mas você quer aquecer um coração? Você quer aquecer o coração do Senhor? Irmão, acredite até o fim. Ainda que ninguém acredite na promessa que Ele te confiou. Saiba de uma coisa, se você acredita, Deus está com você. Deus é contigo. Deus vai com você até o final, porque Ele é fiel para cumprir. E quando Caleb vai, irmãos, assim, e passa aquele povo tanto tempo, a Bíblia vai dizer que quando eles vão possuir a terra, Caleb já tem 85 anos. Olha a situação, por causa de um povo que só murmurava. Irmão, você quer verdadeiramente entristecer o coração do Senhor? Não acredite e passe a murmurar. Irmão, se tem uma coisa que aflige a alma do Senhor, é quando eu e você não tomamos posição diante daquilo que Ele nos falou. Então que você nessa noite, irmão, em nome de Jesus, ainda que todas as palavras vieram ao teu coração para te desanimar, ainda que tudo se volte contra você, irmãos, acredite, não murmure, ainda que demore muito tempo, ainda que demore o tempo que para você está parecendo que não vai conseguir, saiba que Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel e Ele vai cumprir a sua promessa. E é sobre essa palavra que Caleb foi. E há quem pense que Caleb chegou lá, irmão, com 85 anos, fraquejando. Sabe qual foi a palavra de Caleb? Eu ainda tenho a mesma força desde o dia que Deus prometeu. Eu não desanimei o meu coração. Ainda acredito que Deus vai cumprir a sua promessa. Você acredita que Deus vai cumprir a sua promessa, irmãos? Ainda que para você está demorando, o Senhor está dizendo, o Eclesiastes, um tempo determinado para todas as coisas. Se ainda não chegou, é porque Deus ainda está te amadurecendo para você receber aquilo que Ele quer te dar. Porque às vezes na nossa imaturidade nós vamos jogar todas as nossas bênçãos fora. Mas quando somos maduros o suficiente para entender, saiba que o Senhor vai falar, olhar para você e vai dizer, chegou o tempo. Agora ela entendeu que todas as coisas foram necessárias para que ela pudesse desfrutar com sabedoria das bênçãos que eu tenho para você. Aleluia! Eu não sei você, irmã, mas eu estou inflamada por essa palavra. Eu estou inflamada por essa palavra porque eu sinto que grandes coisas o Senhor está fazendo em nosso meio. E há quem diga que a gente não tem recurso, e é bem verdade, irmão, mas o meu recurso maior está nele, porque foi Ele que me chamou, e Ele é fiel
Só que eu entendo, irmãos, que ao decorrer da idade de Caleb, aí que nós vamos entrar na mensagem. Vou falar igual o meu antigo pastor, só estava na introdução. Meu antigo pastor falava 1 hora, irmão. Aí ele falava, irmão, só estou na introdução, ainda vou entrar na mensagem. Eu falei, meu Deus, oh Deus, eu falo, só eu me dá um espírito, Senhor, que eu possa receber essa palavra até o final. Só que Caleb vai chegar, irmãos, na sua mais esticada idade. E eu acho, não, irmão, assim, eu quero crer que não tem achismo na palavra do Senhor, né? O Senhor repreenda essa palavra. Mas eu quero crer que quando Caleb olha para Axa, Caleb já está se tornando um homem velho. E a sua filha está chegando ao tempo de desposar. Só que, irmãos, como eu estou falando aqui de paternidade, Caleb era um homem forte. Caleb era um homem cheio de fé. Caleb era um homem esperançoso. Caleb era um homem que não temia nenhum inimigo. Caleb não corria de uma boa briga, nem de uma boa batalha. E Axa, assim, crescendo com Caleb, acredito eu, irmãos, que ela olhava, ela admirava o pai dela pela força que ele tinha. E Caleb, então, irmãos, acredito eu, que falou, eu não posso arrumar um marido para minha filha que seja um requinguela. Eu não posso arrumar qualquer um para ela. Eu tenho que arrumar um homem à altura dela. Porque ela foi criada como uma mulher forte, uma mulher destemida. Ela foi criada como uma mulher que não teme as afrontas do inimigo. Porque ela foi criada com um pai que era perseverante na fé. Então a Bíblia vai dizer, como a gente leu aqui, que ele lança uma palavra. Quem assim assumir e atacar a cidade de Quiriat Sefé, eu darei a minha filha Axa. Sabe qual era a proposta que ele está fazendo? Eu quero saber quem é um homem brabo agora. Porque, irmão, ali tinha cananeu, jebuseu, não sei o quê, capeteu, tinha tudo que você pode imaginar. Fora os gigantes. E é nessa hora que ele vai fazer prova de quem era homem de verdade, quem honrava as calças que vestia. É, irmão, porque juntando tudo dá uma capetada danada. É a minha versão, irmãos, tá? Primeira Aline, tá, mas vamos lá. Irmão, a cidade de Quiriat Sefé, eu anotei aqui só pra gente... A cidade tinha o nome de cidade do livro. Né? A cidade cananeia Quiriat Sefé significa cidade do livro ou cidade escriba, né? Aonde viviam os anaquins, né? E os anaquins eram pessoas que eram consideradas pessoas de pescoço longo, né? E povo de altivez. Você prestou atenção nisso, irmãos? Ele estava mandando quem quisesse assim ter a filha dele como esposa, que invadisse essa cidade e tomasse posse da cidade. Lá tinha pessoas de mentes altivas e de pescoços compridos. Era uma cidade dotada de misticismo, porque ali haviam pessoas que faziam muitas, como até Miguel, quando o Gabriel veio aqui trazer essa palavra, e eles faziam rituais naquela cidade, e eles tinham vários livros que se falavam de oráculos cabulosos, né, para fazer coisas horrendas com as pessoas. E era por isso que aqueles outros espias tinham tanto medo. Mas aí Caleb lança essa proposta. Só que o significado do nome de Otniel, que é ele que vai, eu estou aqui e eu vou, quer dizer,
Otiniel quer dizer, irmãos, leão de Deus. Outros intérpretes sugerem que pode significar Deus, Ele é a minha força, ou Deus me ajudou. Entenda, um homem que entendeu que Deus era com ele, ele não temeu aos olhos altivos, nem pescoço, nem grandiosidade. Ele falou assim: essa proposta foi lançada, eu vou. Eu estou indo. Irmão, eu não sei quem está com os olhos altivos contra você. Eu não sei quem é o pescoço grande que está dizendo que vai te esmagar. Eu não sei quem é o governo maior que está dizendo que você não vai conseguir, que você não vai assumir. Estou dizendo que o leão da tribo de Judá, oh, aleluia, é o leão da tribo de Judá que está com você. Oh, na pessoa de Deus e do Espírito Santo. Eu estou dizendo que o leão da tribo de Judá tem poder para esmagar qualquer olho altivo, qualquer pescoço grande, qualquer gigante, qualquer coisa que vier na tua frente. É só você crer que Deus te dará a cidade, assim como deu a Otiniel. Otiniel assumiu a cidade. Ele montou o seu pessoal e foi lá e assumiram a cidade. Caleb, de prontidão, entregou a Aquisa como esposa e deu um presente, a cidade de Neguebe, que era o sul da cidade aonde Deus havia prometido para o povo da tribo de Judá. Só que quando Aquisa casa, irmãos, e a palavra Aquisa quer dizer adornada, quer dizer pulseiras, anéis, tornozeleiras, joias. Quando ela percebe que a cidade que o pai dela havia lhe entregado era uma terra seca, irmãos, se meu pai arruma um marido para mim, vamos pensar aqui. Teu pai arruma uma mulher ou arruma um marido para você. Seja lá o que for. Na hora de te dar um presente, ele te dá uma terra seca, que você não pode fazer nada nela. Aí o que vai acontecer? Você vai olhar para a cidade, irmão, muitos vão falar assim: pô, meu pai está doido. Para que ele me dá uma terra seca? Me arruma e dá um marido, um casamento que ele nem sabe se eu queria casar. Ainda me arruma uma terra seca para eu produzir o que aqui? E ela chega para Otiniel, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que Aquisa era uma mulher submissa. É uma mulher que sabia conduzir a situação. Era uma mulher forte, porém era uma mulher obediente. Assim como foi obediente ao pai, também foi obediente ao seu marido. Quer casar, irmãos? Aos que querem casar. Os que casar não tem mais jeito não. Mas aos que querem casar, se você olhar para a menina, ela não for obediente aos pais dela, não vai ser obediente a você. Se o namoradinho que você está cogitando não for obediente aos pais dele, esquece, irmão, é vento. Se ele não for dizimista, então, meu irmão, chuta que é laço. Princípio é tudo, irmãos. E é sobre isso. É só um recadinho para vocês, irmãos. Pra você ficar ligado. Né, não, Pedro? Pedro tá olhando para mim. Tô dando, né, Pedro? Tô errada? Tô certa, né? A gente tem que, irmãos, ensinar os nossos filhos a observar. Irmão, sabe por que eu digo isso? Porque assim como Caleb orientou a Aquisa para muitas coisas para ela tomar posse da vida dela, eu sempre também orientei Miguel e Gabriel. Eu sempre falei: observe a quem vocês oram para orar, para casar. Se essa pessoa ela não for temente ao Senhor, não amar a Deus sobre todas as coisas, sai fora. Se essa pessoa, meu filho, não tem Deus como prioridade na sua vida,
ela nunca vai priorizar você. Graças a Deus, irmãos. Deus foi bom lá em casa. Porque eles aprenderam direitinho. E eu digo isso, irmãos, porque eu vejo a mão do Senhor. Porque às vezes as pessoas pensam, não sei o quê, eu só estou de olho. Né? Porque muitas das vezes quando Gabriel estava lá no casa a casa, e eu falava assim para ele, meu filho, você tem certeza se é isso que você quer? Eu tenho, mãe. Sempre foi muito assim, muito forte naquilo. E eu louvo a Deus por isso, irmão, porque ele não é um homem calça frouxa. Ele pode ser pequenininho assim igual o Davi, mas o bicho é brabo, irmão. O bicho é brabo. Ele é pequenininho, mas, irmão, ele é um homem de palavra e um homem... Eu digo isso porque eu falo isso para ele. Tem coisas que, né? Deus, ajuda a Roberta. Né? Às vezes eu falo isso, meu Deus, ajuda a Roberta. Mas tem coisas, irmãos, que supera. É um homem de palavra. E uma mulher de palavra também, irmãos. Não é uma mulher que vai com a Maria, vai com as outras, não. É uma menina que fala, é sim, é desse jeito, me respeita, se coloca no seu lugar, porque Deus acima de tudo. E se você está procurando alguém, irmão, se essa pessoa não respeita o Senhor acima de tudo e ainda faz você cair, corre. Corre. Porque não é para você. Eu fugi até da mensagem aqui, irmão. Não era nem isso que eu ia falar. Mas o Espírito do Senhor está aqui e está falando contigo. Tem tempo ainda. Ainda há tempo. Pode ser até para quem está na live. Não dá tempo, gente. Dá tempo. Vai dar tempo e vai ter festa. Então, irmãos, voltando ao assunto. Aquisala podia muito bem, irmãos, ter chegado lá e falar, pai, o negócio é o seguinte, eu não entendi esse presente que você me deu, você veio presente de grego. Esse presente não serve para mim, porque o Senhor me deu um presente de casamento para eu poder prosperar agora, no início de tudo. Mas a terra é seca. Ela poderia ter falado isso. Mas ela falou, Otiniel, como uma boa esposa que quer, né, irmãos? Então, Otiniel, você não pode ir lá chegar lá na casa do meu pai e pedir para ele uma bênção para a gente? Porque essa terra que ele deu pra gente é seca. O Otiniel, a Bíblia não diz mais se ela foi, porque o Otiniel falou assim, aí é contigo teu pai. A parte mais importante eu já fiz, que foi vencer lá a cidade. Agora fica contigo, né? Porque, irmãos, eu sei que todas as vezes que meu irmão, se ele estiver assistindo a live, ele vai saber, meu irmão chegar para falar qualquer coisa que meu pai, negativo. Não vai. Mas você fala, pai, eu posso ir? Meu pai, pode. Minha mãe, olha, eu não aguento. Mas é muito puxa-saco mesmo, né? Olha como que pode. Para o outro disse não, mas para ela disse sim, irmão. Porque a mulher, ela sabe o que quer, ela sabe onde quer chegar. Às vezes os homens, irmão, tem que aprender isso com as mulheres, irmão. Assim, irmão, não sou feminista, tá? Poder no nome de Jesus. Sangue e fogo. Mas a mulher sabe se aproximar, irmãos. Não é por interesse, mas é a maneira que fala, conquista. E já disse um grande pastor que eu ouvi uma vez, as mulheres só não têm do marido aquilo que elas não querem. E da mesma forma os maridos só não têm daquilo da esposa aquilo que não querem. Sabe por quê? Falta sabedoria. Que quando temos sabedoria do alto, irmão, tudo é entregue na nossa mão. E quando ela vai, pega o jumento, a Bíblia vai dizer que ela pega o jumento, vai para onde está Caleb. E quando ela chega lá, ela salta do jumento. E a Bíblia diz que ela salta na frente de Caleb. Caleb, o que você quer? Irmão, o teu pai está aqui. Talvez ele te fez uma promessa. Desmontou tudo, te arrumou até um casamento. Te arrumou uma aliança. Às vezes pode ser nem casamento, mas é uma aliança com o céu. E você recebeu uma terra seca e você não sabe o que vai fazer com ela. Porque você já orou, já pediu, já fez, não sei o que, já tentou de tudo e a terra continua seca. Só que chegou a hora, irmão, de você ir diante do teu pai, assim como Axa foi.
e falar: Pai, dá-me uma bênção, porque a terra que tu me deste é seca. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Caleb, olhando o pedido de Axa, além de liberar a bênção, ele libera as fontes superiores e as fontes inferiores. Ah, Aline, eu não entendi. Não entendeu? Você vai entender. Ele deu a terra seca. Ela foi lá, sem: Pai, como é que eu vou fazer? Eu já tentei de tudo. A terra é seca. Ele está falando: toma aqui, Axa, esse presente. E além desse presente, por causa da tua ousadia, porque tu não veio esperneando, tu não veio murmurando, tu não veio me dando ordem, tu veio como filha e dizendo: Pai, dá-me uma bênção. Eu hoje libero sobre a tua vida as fontes superiores e as fontes inferiores. Que significa: do céu está descendo uma fonte agora, que das fontes inferiores comece a brotar na sua vida. Entenda uma coisa: as fontes superiores são as coisas que vêm do céu, e as fontes inferiores são quando o céu concorda com a terra e diz: comece a brotar, comece a dar fruto, porque é o Senhor, estou liberando uma bênção para ti nessa noite. Oh, aleluia! Glorificado é o Senhor. Oh, aleluia! Fontes superiores são as fontes celestiais. Se você não buscar primeiro as fontes superiores, não vai entender o que está acontecendo na inferior. Mas te digo uma coisa: se as fontes superiores foram lançadas sobre ti, sobre a bênção do teu Pai, saiba que do nada vai começar a brotar aonde estava seco, vai começar a prosperar. Oh, aleluia! E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando tudo começa a brotar, não só Axa é abençoada, mas toda a tribo de Judá. Porque o que Deus tem para você não vai ficar só em você. Vai ficar em quem está do seu lado direito, vai ficar em quem está do seu lado esquerdo, vai abençoar quem está atrás, vai abençoar quem está na frente, porque é o Deus do céu que está liberando para você essa bênção que vai sacudir toda a terra. Talvez, irmão, para mim, para você, está se tornando seco o lugar onde a gente está. Mas o que falta é eu e você tomarmos posição e falar: Pai, está uma fonte, está um lugar seco. E só através da sua bênção que eu vou conseguir prosperar. Mas é necessário primeiro buscar as fontes superiores. Entendimento do alto, para que a terra comece a responder ao seu favor. Porque tem muita gente, irmãos, que começa clamando sobre a terra e esquece que a sua fonte está no céu. Você não depende de jeitinho. Você não depende de porta. Se fulano abrir, se fulano não abrir, não vai dar certo. Se não acontecer isso, não vai dar certo. Eu preciso conversar com a pessoa tal, porque ela é a pessoa certa para fazer isso para mim. Há poder no nome de Jesus. Você não precisa de jeitinho. O que você precisa é tomar posse do Deus do céu, que está falando: o que queres que eu te faça? Tu não precisa de amigo, irmãos. Tu não precisa de pessoa influente. Tu não precisa de governo a teu favor. O que você precisa é do Deus do céu, liberando a bênção sobre ti. Mas é necessário que você verbalize. É necessário que você verbalize. E a pergunta para você agora: o que você quer?
Fique sobre seus pés. É o que você quer. Feche os olhos. Coloque a mão no seu coração. O seu pai está perguntando: o que você quer? Ele está perguntando para você: o que você quer? O que eu não posso te conceder? Está seco onde você está? Você não vê nada? Não vê brotar nenhuma mudinha? Você já correu para tudo quanto é lado. Parece que cada vez que você corre, parece que os seus passos estão indo para trás. Mas há uma palavra revelada aqui nessa noite para você, dizendo: eu posso lhe dar fontes superiores e fontes inferiores e superiores para começar a brotar na terra que parecia seca. O Senhor está perguntando: o que você quer? O que você quer? Mas para querer, tem que me querer primeiro. Para querer o que você quer, tem que querer o dono da bênção. Tem que querer o dono da fonte. Tem que querer aquele que derrama a sua glória. Tem que querer aquele, irmão, que abre o mar. Tem que querer aquele, irmãos, que fez o povo atravessar o Jordão. Tem que querer aquele que profetizou lá atrás para Abraão, dizendo que a parentela dele seria inumerosa. Tem que querer o Deus do céu. Tem que fazer como fez Jacó, irmãos. Aquele que abandonou tudo aquilo que estava de errado na vida dele e começou a servir ao Senhor. E Jacó viu a prosperidade na sua casa. Oh, quer prosperidade na tua casa? Tu quer portas abertas? Comece a clamar o Deus de Israel. Comece a orar aí onde você está. Comece a perguntar: Senhor, o que falta em mim, Senhor? O que falta em mim? Oh, Senhor, eu quero te adorar. Eu quero estar nos seus atos, Senhor. Mas, Senhor, eu sou uma terra seca. Eu sou uma terra que não dá fruto. Oh, começa a se conectar com Ele, que Ele desce como fonte para você. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar. O seu grande poder. Diga: Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Meu Deus! Ganha a luta sem lutar, vence a tua luta e ainda faz cansar o teu inimigo. Diga!